Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8. O nosso tema é a impureza da igreja de Corinto. Repreensões e exortações. Deus repreende a quem Ele ama. Nós vemos, irmãos, que a igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja que se destacava pelos dons e pelo movimento, pentecostal, vamos dizer assim, era uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Aqui no nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, deixar os embaraços, deixar aquilo que fazia e não praticar mais. Ou seja, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. A nossa síntese, a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Irmãos, eu sei que infelizmente muitos acham, desnecessário, ou acham que não é razoável ter a disciplina na igreja. De que forma que é a disciplina? Quando a pessoa comete um determinado pecado, principalmente fornicação, que é para os jovens, fornicação, até mesmo jovens que são casados adultério. Eu estou citando um dos pecados que levam à disciplina. O jovem fica em disciplina, a pessoa fica em disciplina. Isso não é ruim, isso é bom para a pessoa refletir acerca do que fez. E de que forma que essa disciplina o que ela exatamente vai restringir? Se a pessoa tiver algum cargo na igreja, se a pessoa tocar nos órgãos, até mesmo se cantar em algum grupo de jovens, é uma restrição. E também participar da ceia do Senhor. Isso são as restrições. Isso é bom para a pessoa refletir, porque a igreja de Deus não é bagunça. A igreja de Deus precisa ter ordem e precisa ter decência. Então, aqui no nosso texto bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Havia um problema na igreja de Corinto, que a madrasta estava tendo relações com o seu enteado, ou seja, com o filho do seu esposo, que não era o seu filho. Então isso estava gerando um desconforto muito grande. Não só isso, porque uma coisa desencadeia muitas outras coisas. E nós vemos que isso foi prejudicando muito. O apóstolo Paulo teve que interferir para pudesse, vamos dizer, colocar ordem na casa, que eu acho que é o ideal, E nós vemos aqui que isso foi colocado sim, e foi tratado esses casos. Irmãos, esses tipos de casos de fornicação, adultério, principalmente, que infelizmente fornicação tem sido, infelizmente, tem sido muito comum entre os jovens. Quando eu era mais jovem, os jovens que cometiam esse pecado iam lá na frente para a igreja o perdoar, porque no caso feriu o corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja perdoava. Hoje não pode mais. Algumas igrejas talvez ainda tenham, mas hoje não pode mais porque vai constranger a pessoa, e não pode disciplina porque não pode, porque vai constranger. Irmãos, nada constrange, não constrange as pessoas. O que constrange as pessoas é praticar um pecado que vai contra as ordenanças do Senhor. Isso sim constrange o quê? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aqui no versículo de número 11, o 12... Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós a esse iníquo. Ou seja, repreender aquele que não quer saber de Deus, aquele que não está muito interessado, só vem para a igreja para brincar, para fazer as coisas, Então, é melhor que não esteja, irmãos, porque está ali, não está ouvindo a palavra, e não está se convertendo, não está tendo uma mudança de vida, não está tendo uma mudança de conduta. Então, por que a pessoa está ali? Então, a gente fica pensando como é que nós podemos fazer para melhorar a questão de estar na presença de Deus. E se para melhorar a questão de estar na presença de Deus, ela precisa disciplinar, e a pessoa não quer uma disciplina e decide sair da igreja, fica a critério dela, mas a disciplina sim precisa existir.
Na nossa introdução, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo. Um dos membros da igreja havia se amigado com sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável, a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. Então nós vemos aqui que, claro, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo citou essa situação, mas provavelmente havia outras situações, não exatamente deste caráter, mas com fornicações também. Apesar de ser uma cidade onde tinha as prostitutas cultuais, que na verdade isso parece que era uma propaganda que se fazia, né, acerca do sexo explícito, essas coisas, então algumas coisas poderiam se desencadear. E aqui nesse caso aqui, o apóstolo Paulo toma como exemplo essa situação para que as pessoas pudessem ter temor e pudessem entender que a igreja de Deus não é bagunça. A igreja de Deus não é bagunça. Mas alguém vai dizer, mas o apóstolo Paulo aqui está colocando a madrasta ficou amigada com o seu enteado, no caso. Então, namoradinhos podem fornicar. Não pode, é pecado. A Bíblia diz, os fornicadores, né? Quando fala fornicadores, é sexo antes do casamento. Não pode fornicar. Fornicar é pecado. Ah, mas eu vou lá, peço perdão, a igreja me perdoa e tá tudo bem. Irmãos, pensa nesse tudo bem, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. O perdão, ele existe, o perdão está disponível. Porém, as consequências, elas vão vir. E se você tem relação e nasce e fica grávida, a mulher fica grávida, vai fazer o quê? E depois o namoradinho vê que não é aquilo que ele pensava, que não é aquilo que ele queria, e decide deixar a moça. Irmãos, a vida da menina é mais prejudicada, com certeza. A vida dos dois são prejudicados, mas a vida da mulher é sempre mais prejudicada, infelizmente. Tomem cuidado, se guardem, se privem. Eu posso dizer que vale a pena. Eu posso dizer que vale a pena. Eu tive minha primeira relação sexual com 25 anos com a minha mulher. E graças a Deus não tive relação sexual com nenhuma mulher a não ser a minha esposa. Então vale a pena, vale a pena. Mesmo com tudo isso a gente passa por dificuldade, claro, mas a bênção do Senhor está sobre nós. Agora dizer que eu não tive oportunidade, muitas, mas eu tive que fazer que nem José, correr. E não foi porque eu procurei não, foi porque as circunstâncias ali naquele momento ali ficaram ali instigando e você tem que correr. É assim que tem que fazer. Agora, falar que eu não tive vontade, irmão, todo jovem, todo homem, até mesmo a mulher, tem vontade. O que cabe a mim e a você é nos controlar e ver que o negócio está apertando com a namorada, vai embora. Vai embora. Temos que nos guardar, temos que nos privar. Mas a menina lá da igreja faz, mas a balada todo mundo fala. Eu falo de boca cheia, falava de boca cheia que era virgem, não quero nem saber o que os outros pensam de mim. Eu falava que eu era. E também, até hoje eu ainda falo, as pessoas hoje acham bonito. Nossa, é mesmo? Oh, que legal. Mas quando eu era jovem, não achava não. Nossa, que coisa aí, fica esperando. Mas agora eu acho bonito. Quando eu falo, nossa, que legal, que bacana, né? Quando eu falo isso, é claro, para pessoas que são mais velhas, né? Que têm a mesma idade do que eu, 40. Eu tenho 36 anos, 36, 30, 40 anos. Nossa, que legal, que bonito. Hoje ver como um elogio. Aqui no tópico 1, o significado e a necessidade da disciplina. O respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Então a disciplina, como aqui foi colocado pelo apóstolo Paulo, precisa existir. Como eu disse, muitos hoje não querem a disciplina, acham que é antiquado, acham que, como eu já disse, vai constranger as pessoas. Não constrange ninguém, irmãos. A gente tem que parar de ser menino, a gente tem que parar de ser criança espiritual. A gente constrange o Espírito Santo, a gente entristece o Espírito Santo, e na hora que nós vamos receber uma pequena disciplina, que é pequena, perto do pecado que nós fizemos, é pequena. E aí a gente acha que vai constranger, ai, meu filho, vai lá na frente, se for o pai, né, falando, e se for o jovem, não, eu vou sair da igreja, muita vergonha, muito choramingando e pouco arrependimento, essa é a verdade.
A disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. A aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja. Porém, em muitos casos, faz-se necessária, né? Ter uma exclusão, fazer com que a pessoa fique excluída mesmo, tanto na disciplina como ser excluída de alguns trabalhos da igreja e ficar um bom tempo. Determinado para o membro é um tempo, para o obreiro é outro tempo, para o pastor é um outro tempo. Dependendo do grau de eclesiástico do obreiro, com certeza vai ficar mais tempo. Então, meus irmãos, nós vemos que isso tem que acontecer. Agora você vai dizer para mim, meu irmão, mas espera aí, mas tem muitos na igreja que não recebem essa disciplina, porque é filho de não sei quem, é filho de não sei quem. É verdade, concordo plenamente. Infelizmente isso acontece. Porque pastores adulteraram, pastores estão tendo relações extraconjugais e não estão sendo disciplinados. É possível sim, é possível. Mas pense numa coisa, irmãos, é melhor ser julgado e receber a pena aqui na terra e ser absolvido, claro que nos céus, do que ficar escondendo, como muitos estão fazendo, o pecado dos seus filhos, o pecado da sua família, porque tem uma posição e não pode, e receber a condenação maior, que é a condenação de Deus. Então é melhor a gente sofrer a disciplina como meros mortais, né? Vou usar um termo aqui meio como meros mortais, porque eu também não sou filho de pastor, não pense que eu sou filho de pastor, que eu sou queridinho, não sou não, meu irmão. Tive que ralar muito, e rala até hoje. Infelizmente, alguns filhos de pastor têm alguns benefícios, né? Infelizmente, mas isso aí já é para um outro comentário. Mas o que eu quero dizer é que não se compare com a vida dos outros. For disciplinado, receba com alegria, porque é assim que tem que ser. Siga a regra que precisa ser seguida. Se outros não estão seguindo, cada um com seus problemas. Siga você a regra que tem que ser seguida. Amém? Parte 3. A disciplina é um tratamento para a cura espiritual. Como eu já disse, meus irmãos, a pessoa quando fica em disciplina, eu não sei como é que funciona agora exatamente, principalmente para os jovens, mas que eu já não trabalho diretamente com os jovens. Mas, eu estou dizendo de sentimentos, né? Eu creio que o que está acontecendo hoje é um esfriamento no meio dos jovens. Isso sim é visível. Mas a questão que eu quero dizer antigamente o jovem não via a hora de voltar aos trabalhos da igreja, de voltar a cantar no grupo de jovens, de voltar a ter um contato, a tomar ceia, a participar da ceia, estar no culto de ceia. Antigamente era assim. Agora, infelizmente, com o esfriamento, muitos não querem nem saber. Deixa quieto, uma hora eu volto, que eu vou curtir minha vida. Não pense assim. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quem faz a manutenção nele é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos ajuda a vivermos melhor. É isso que nós temos que pensar. Parte 2, tópico 2. A disciplina como preservação da santidade da igreja. A metáfora do fermento velho. Para mostrar quanto era nociva a atitude displicente, indiferente da igreja, para com o caso grave de fornicação que estava acontecendo, Paulo recorre a uma analogia usando uma figura de linguagem da tradição dos judeus. Alguns coríntios, em nome da liberdade, em vez de tratar do caso, orgulhavam-se disso. Então o apóstolo Paulo, usa a metáfora de fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Essa metáfora também foi usada por Jesus em Marcos, né? Então nós vemos que sempre quando o fermento não poderia ser usado para levedar pães, porque eles lembravam lá, quando eles saíram do Egito, que não podia levedar os pães, que tiveram que sair às pressas do Egito, e não deu tempo. Então eles tinham realmente essa cultura, essa prática de não, na época da Páscoa, não usar fermento. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vocês vão ter as mesmas práticas de antigamente, porque antigamente ali também era uma bagunça, né? Uma coisa assim terrível, de as pessoas realmente ter isso era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais corriqueira, né? Antes de a igreja ser intitulada ali, começar a tratar das pessoas. Então eles já se vangloriavam, né? Disso, de poxa, né? Olha, tá tendo caso. É como um homem que às vezes mesmo sendo da igreja, que tá traindo a sua esposa, eu tô dizendo homem,
que está traindo a sua esposa, ele é, nossa, vangloriado até mesmo pelo crente, irmão. Se tiver traindo, oh, que coisa, hein, nossa, e faz até elogios, né? E até mesmo jovem, né? De repente a jovem ou o jovem perdeu a virgindade, vai contar para uma coleguinha ou coleguinha do grupo, que também é crente, fala, nossa, é mesmo, como é que é? E não sei o quê. E fica achando que isso como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Isso é feio. Isso é feio, isso é terrível, traz prejuízos terríveis para a vida das pessoas. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso que hoje, infelizmente, claro, alguns índices de divórcio são natural das vidas, a gente sabe, mas muitos também traições que existem no meio do matrimônio, há causas, não são todas, né? Também um grande índice que contribui para que esse índice possa ser maior quando o jovem ou quando os jovens têm relações sexuais antes do casamento. Pode ver, irmãos, pode pesquisar, que os irmãos vão entrar no mesmo consenso. Exortação à pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, a celebração de ação de libertadora de Deus na saída do Egito, era lançado para fora todo tipo de fermento, assim também a igreja deveria se purificar. Então, tudo aquilo que instiga a igreja a pecar contra Deus, o apóstolo Paulo estava tirando para que não houvesse uma propaganda, para que não houvesse as pessoas já que fosse um benefício, que fosse legal fazer isso. Então o apóstolo Paulo tinha que eliminar, e não somente o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós também temos que ter esse entendimento, que tem que haver sim essa separação, que tem que haver sim essa exortação para que as pessoas não venham cometer esses pecados. Na parte 3, Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele bateu muito forte na questão da prostituição com a igreja de Corinto. Como eu já disse, era uma igreja onde tinha um templo sim, que eles tinham as práticas com as prostitutas cultuais, e isso, vamos dizer assim, era uma propaganda para a cidade, né? Porque ali é uma cidade portuária, os marinheiros chegavam ali e tinha esse contato com essas mulheres. Então nós vemos que o apóstolo Paulo já tinha tratado disso, já estava tratando disso, já estava falando para as pessoas que não era assim. Infelizmente, claro, sempre tem alguma pessoa que acha que isso é muito legal, que não deve ser tirado, que tem que continuar com esse tipo de prática, infelizmente. No tópico de número 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Exatamente. Nós não podemos julgar e condenar ninguém. A pessoa pecou, a pessoa precisa ser amada pela igreja, ou precisa ser repudiada é o pecado. O pecado sim, a pessoa não. Quem tem que ser lançado fora da igreja é o pecado, não a pessoa. Porque infelizmente, muitas igrejas, as pessoas pecam e ao invés da igreja abraçar a pessoa, não o pecado, joga a pessoa fora e com certeza ela vai continuar praticando aquele tipo de pecado. Isso é óbvio. Na parte 2, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Com certeza, com amor. A disciplina tem que ser, meus irmãos, aplicada no ambiente onde tem amor, onde tem compreensão. Por que eu digo compreensão? É compreender que a pessoa é frágil e entender o porquê que levou aquela pessoa a cometer aquele determinado pecado. Então tem que ser tratado sim, mas no ambiente com amor e não no ambiente de condenação. Então temos que tomar cuidado quando a gente for falar de alguém que pecou, quando nós formos falar de alguém no sentido de mencionar, a pessoa pecou, nossa, vamos orar por ela para que Deus possa ajudar. Não, tá vendo, pecou, tá vendo como é que é? E as pessoas julgam as outras, condenam as outras e não entendendo que ela também pode passar pela mesma situação. Então nós temos que guardar isso. Na parte 3, a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada, como eu já disse. Nós não podemos abandonar a pessoa quando ela está sendo disciplinada, mas também não fazer uma propaganda, né? Porque hoje se faz propaganda, como eu já mencionei, pecou, nossa, como você é descolada, como você, nossa, e não sei o quê, como você é descolado, nossa, ele já não é mais, anda todo pomposo dentro da igreja como se fosse, sei lá o que, né? Então, não podemos fazer uma propaganda, mas também não podemos abandonar
a pessoa que pecou. Nós temos que estar juntos, temos que aconselhar, mas não levar isso como uma propaganda. Amém? E a nossa conclusão: a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios, como aconselhamento e orientação pastoral, não surtirem efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. A pessoa precisa ser corrigida e as pessoas da igreja também precisa haver temor dentro da igreja para não cometerem o mesmo pecado. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.